Olá, salve, salve! Hoje nós continuaremos com o nosso assunto ligado à parte de classes de palavras e nós vamos ver advérbio. Advérbio é continuidade do que até então nós estávamos vendo, depois de substantivo, artigo, adjetivo. Naturalmente, nós colocamos o advérbio logo após o estudo de adjetivo. No entanto, alguns materiais, às vezes por modificações de linha de linha pedagógica, acaba colocando esta aula depois de verbo. Eu prefiro que seja antes de verbo, porque para mim a grande brincadeira do advérbio é fazer a contraposição entre advérbio e adjetivo, que será o foco principal de nossa aula, bem? Então vamos lá para a nossa aula de advérbio. Faço aqui a nossa transição. Comecemos então. Bom, o nome advérbio significa junto do verbo. Ad é um prefixo grego que dá origem, aliás, ao verbo to add em inglês, que significa juntar e somar, daí o termo advérbio. Advérbio vai ter as seguintes características: é invariável, diferente dos termos que nós estávamos vendo até então, substantivo, adjetivo e artigo são variáveis, uma vez que tem plural, singular, masculino e feminino. O advérbio não, o advérbio ele vai ser invariável. O advérbio, além disso, indica circunstância. O que é isso? Tempo, modo, lugar, negação, afirmação, maravilha. E para fechar, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o que é que significa esse papo aqui do advérbio modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Eu vou fazer aqui na forma de prova, bem? Então vamos aqui à análise desta pequena oração. Ela acordou. Reparem que se nós tivermos apenas o verbo e o sujeito, ela acordou, eu já entendo a informação, não é? Significa que alguém despertou. Enfim, neste caso aqui, o acordou é um verbo intransitivo. Por quê? Porque o verbo e o sujeito por si só já me dão a ideia completa. Bem, eu não preciso de mais nada para compreender a informação. Da mesma maneira como, sei lá, chegou o novo Corolla, ou então os preços subiram. Reparem, são verbos que apenas o verbo e o sujeito já me dão a informação. Diferente de as pessoas encontram, não é? Encontram o quê? Por quê? Porque esse é um verbo transitivo. Enfim, não é o tema de hoje, estou só dando aqui um contexto. Mas eu poderia escrever algumas coisas a mais. Por exemplo, ela acordou ontem à tarde no hospital. Essa aula eu fiz antes da pandemia, tá? Agora ficou com uma conotação ruim até de ser lida. Enfim, vamos lá. Ela acordou ontem à tarde no hospital. Quando nós estudarmos sintaxe e adjunto adverbial, que é a mesma coisa que advérbio, bem? Só que quando a gente estuda sintaxe, o advérbio se chama adjunto adverbial. Maravilha? Então tá. Quando a gente estuda advérbio, que vai ser o adjunto adverbial, a gente estuda como sendo um termo acessório. Você quer saber por que é um termo acessório? Dá uma olhada aqui na frase que eu acabei de escrever aqui, ó. Ela acordou ontem à tarde no hospital. Eu coloquei 3 advérbios. Ontem é um advérbio de tempo, à tarde é outro advérbio de tempo e no hospital é um advérbio de lugar. Vamos tirar um deles aqui? Mudou muita coisa? Ela acordou ontem no hospital? Não, é por isso que é um termo acessório, bem? Porque os termos essenciais ela acordou, eles já me dão a garantia de interpretar por eles mesmos a informação, tudo bem? Mas eu poderia acrescentar outras coisas que são os nossos advérbios. Vamos observar agora, então, a noção do advérbio modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Reparem a primeira oração, ela chegou. O chegou é um verbo, eu poderia colocar agora, ela chegou aqui. Aqui é um advérbio do quê? É um advérbio, evidentemente, de tempo. Então eu tenho um advérbio que está modificando o verbo, que é o primeiro caso, bem? Olhem o segundo exemplo agora. Seu irmão é esperto. Esperto pertence a que classe de palavras? Esperto é um adjetivo. Maravilha. Se eu disser seu irmão é pouco esperto, agora eu coloquei aqui um advérbio de intensidade que está modificando o adjetivo, bem? E por fim, acordei cedo. Cedo eu já coloquei no slide anterior, é um advérbio de tempo, mas eu poderia colocar agora acordei bem cedo. Então eu tenho um advérbio de intensidade que modifica outro advérbio, tudo bem? Então estão aí os 3 casos de modificação, do advérbio modificar o verbo, como eu havia falado, do advérbio modificar o adjetivo e do advérbio modificar o próprio advérbio. Maravilha?
Então, vamos aqui observar as tais das circunstâncias. Vou fazer uma tabelinha rápida aqui apenas para que vocês observem o que nós poderíamos ter de circunstâncias, mas elas não estão contidas todas nestes quadrinhos aqui, tudo bem? Eu poderia ter outras circunstâncias que eu não coloquei aqui, como causa, instrumento, por exemplo. É que essas são as circunstâncias mais básicas e essenciais. Afirmação, principais advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, negação. Não, nunca, nada, jamais. Dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente, tempo, agora, após, ontem, já. Em 1999, vamos lembrar aí, pessoal, isso aqui é uma locução aditiva. Locução, só para lembrar, é quando eu tenho mais de uma palavra no lugar de outra. Por exemplo, adormeci calmamente, adormeci com calma. Calmamente é um advérbio. Com calma é uma locução adverbial. Tudo bem? A gente já viu esse conceito de locução lá em adjetivo. Caso você queira rever, dê uma olhadinha lá. Tá? Lugar. Eu poderia colocar lá embaixo, aqui, cá, à esquerda, à direita. Depois do segundo quarteirão, não sei. Poderia ser uma locução também adverbial. Modo, bem, mal e quase todos terminados em mente, calmamente, silenciosamente, docemente, amavelmente. Intensidade, muito, pouco, meio e por aí vai. Bem, é apenas isso daqui um quadro exemplificador de circunstâncias que podem ser expressas pelo advérbio. Maravilha? Vamos para a parte que mais nos importa, que é a parte das observações, beleza? Primeira observação, algo bem rotineiro aqui, nunca e jamais são advérbios do quê? São advérbios de, eu já havia colocado um deles ali atrás, né, de negação, mas pode ser também aqui tempo, bem? Por exemplo, se alguém perguntar quando é que você vai para o México? Eu vou no mês que vem, ou nunca. Percebem que pode ser tempo ou negação? Tá? Então tá aí, essa é a primeira afirmação. A segunda ela é muito importante em termos de redação. Dê uma olhada aqui nesta oração. Os meninos adormeceram calmamente, silenciosamente. Em termos de coesão, é muito louvável que você evite repetições para tornar o seu texto mais enxuto, mais dinâmico, com fluidez mais pertinente a um texto dissertativo, para que você possa, ao máximo, se expressar de modo breve e sucinto. Eu sempre costumo dizer que uma boa redação, se você costuma ler aí uma crônica, um editorial de jornal, como as pessoas escrevem há muito tempo, ali é um bom exemplo de como você pode escrever bem. Tá? Então, uma dica importante para que você perceba aqui neste ponto 2 é evitar esse eco de mente, 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 não é? E o que eu poderia fazer? Os meninos adormeceram calma e silenciosamente, tudo bem? É só tirar o primeiro mente e deixar apenas no último advérbio e está perfeito. Tudo bem? Tem gente que, mas não teria que ser os meninos adormeceram calmos? Não, porque não existe calmosmente. Maravilha? Então, os meninos adormeceram calma e silenciosamente. Faça isso na redação, aplique, não deixe a língua portuguesa apenas na língua portuguesa. A gramática estanque na gramática não serve para nada, né? Eu estou aprendendo a norma culta para que eu possa me expressar corretamente nos mais diversos meios de expressão. E em diversos meios, o que vai ser exigido de mim vai ser a formalidade, que é o que eu estou ensinando aqui para vocês. Bem? Vamos para a nossa terceira observação. Coloca aqui a palavrinha alto. Ele fala alto, ele é alto. Vamos pegar o primeiro caso aqui. Ele fala alto. Alto está ligado a que termo da oração? É evidente que está ligado aqui ao verbo falar, não é? É o modo, na verdade, a intensidade desta fala. Então, por estar ligado ao verbo, isso aqui vai ser um advérbio. Agora, dá uma olhada no segundo caso. Ele é alto. Troca ele por elas. Ficaria, elas são altas. Opa, se o alto, neste caso, está ligado ao ele, que é um pronome, um nome, bem? Se está ligado ao nome, isso aqui é adjetivo. Por quê? Porque se flexiona de acordo com o nome. Se eu passei para elas e ficou altas, isso aqui não tem função adverbial, porque o advérbio, como eu disse, é invariável, não concorda com ninguém, beleza? Quarta notificação. Redondo
Lembra daquele início da parte de classes de palavras, introdução à morfologia? Eu coloquei uma brincadeira que era a derivação imprópria, em que eu posso deturpar a classe original de uma palavra e transformá-la através de sua função. Por exemplo, redondo. Redondo é um adjetivo, não é? Parafuso redondo, mesa redonda, não sei. Mas se colocarmos neste contexto aqui, escola desce redondo, redondo está ligado a que termo da oração? É evidente que está ligado ao verbo descer, é o modo como desce, não é? Então, neste caso, redondo está funcionando como um advérbio, embora originalmente seja um adjetivo. Tudo bem? É isso aí. Continuemos a nossa brincadeira então. Mal com L e mal com U. Provavelmente, isso daqui vocês já devem tirar de letra, a maneira como eu devo fazer para descobrir qual é um, qual é o outro, é fazer pelo antônimo. O oposto de mal com L é bem, e o antônimo de mal com U é bom. Mal e bem são advérbios, mal e bom são adjetivos, tudo bem? Então vamos aqui nos divertir com estes casinhos aqui. A princípio é bem fácil, não é? Mas às vezes pode dar uma complicadinha. Vamos aí com calma, tudo bem, pessoal? Viram por que eu prefiro esta aula de advérbio depois de adjetivo e não depois de verbo? Porque o confronto entre adjetivo e advérbio é bem mais significativo. Eles falam mal de você. Troca pelo antônimo, eles falam bem, então vai ser mal com L. Você teve um mau desempenho. Você teve um bom desempenho, se é bom, então vai ficar mal com U. Tivemos um mal entendido. E agora, hein? Tivemos um mal entendido. Vai ser mal com L ou mal com U? A matéria foi mal entendida. A matéria foi bem entendida, então aqui tivemos um mal entendido, é com L, tudo bem? Por quê? Porque está modificando o verbo aqui. É isso aí, bem? Continuemos, vamos aqui para mais um caso que é o só ou sós, que pode também desempenhar mais de uma função. Vamos lá, elas vieram só ou sós? Faz o seguinte, pensa num sinônimo, elas vieram, evidente que vai ficar sozinhas. Opa, se é sozinhas, plural e feminino, isso aqui é um adjetivo, porque está concordando com elas. Se flexionou, então, sós. Elas vieram sós, tudo bem? E aí vai ter função de adjetivo. Agora, se invertermos a posição, vai ficar, pensa no sinônimo, só ou sós elas vieram? Pensa no sinônimo, apenas. Se apenas é um advérbio, então só elas vieram, apenas elas, somente elas vieram, por isso que é invariável, tudo bem? Esse assunto a gente retoma depois em concordância nominal, e aí nós acrescentamos também a partícula a sós. Maravilha? É isso aí. Continuamos, vamos para o meio e o meia, que também possui aqui uma determinada regrinha, e eu sempre peço para que o aluno faça uma substituição. Se for metade é um numeral e aí vai se flexionar, é variável, concorda com o substantivo. Agora, se for meio de advérbio e você conseguiu trocar por um pouco, pense em um pouco, bem? Aí vai ser invariável, não concorda com ninguém. Vamos aplicar aqui então. Elas ficaram preocupadas. Elas ficaram meio preocupadas. Por quê? Porque elas ficaram um pouco preocupadas. Não é? Se você colocar meia, minha mãe está meia preocupada, meia é metade, não é do que? Ela está preocupada do umbigo para baixo, para cima, não faz sentido isso. Então é um pouco. Maravilha. Agora, nos exemplos de baixo, ainda mais que eu coloquei a noção de pizza, que você divide pela metade. Se você pede metade mussarela, metade atum, então é meia mussarela e meia atum, tudo bem? E dê uma olhada agora, então, no último caso para nós fecharmos aqui. Tomei 2 garrafas de vinho, mas você pegou uma garrafa, abriu, tomou pela metade, esqueceu, foi lá abrir o outro também tomou pela metade. E aí, como é que vai ficar? Pensa na regra, olha só aqui, eu disse, acabei de falar para vocês que esse meia aqui tem noção de metade, então vai flexionar, concordar com garrafas, eu sei que é esquisito, mas o correto é tomei 2 meias garrafas de vinho, porque você tomou 2 metades, tudo bem? É isso aí, maravilha? Então tá aqui a nossa brincadeira do meio e meia, vamos agora para bastante ou bastantes. Ao pé da letra, a brincadeira vai ser entre pronome indefinido, bastante, ou advérbio, bem? O pronome indefinido ele tem função adjetiva, mas eu coloquei aqui só para
deixar bem claro, bem, eu poderia ter colocado, adjetivo, vai, grosso modo dizendo, no lugar de pronome definido, que vai ser a mesma coisa. A grande dica que eu dou para vocês é trocar por muito, bem? Muito, muitos, muita, muitas, porque vai dar certo também. Então vamos aqui à execução. Elas ficaram chateadas. Vamos fazer o seguinte, coloca aqui o bastante. Elas ficaram pensando muito. Elas ficaram muito chateadas, então bastante, bem? Os políticos falam bastante ou bastantes? Pensando muito. Os políticos falam muito, então bastante. Agora olha o de baixo. Os políticos falam besteiras. Os políticos falam, e agora? Pensando muito. Os políticos falam muitas besteiras, então bastantes besteiras. Se está concordando com os besteiras aqui, é porque tem função adjetiva, é pronome indefinido. Faça sempre isso. Troque o bastante e bastantes por muito, muitos, muita, muitas. Se for muitas, muitos, você vai colocar bastantes. Tudo bem? Então, era isso aí que eu tinha a falar para vocês. Fechamos mais uma parte aí relativa a sintaxe não, sintaxe seria se fosse junto adverbial, né? A parte de morfologia, tudo bem? Provavelmente aí, para a maioria, o próximo assunto é verbo. E verbo todo mundo sabe que é aquilo, né? A gente fica aproximadamente 3 semanas, um mês em cima. Portanto, por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um grande abraço, fiquem em paz.